estamos no Espírito Santo e de fato, pastor Fábio, temos sentido o calor, não apenas da temperatura, mas o calor dos irmãos, o carinho dos irmãos para conosco. Ontem à noite aqui foi um momento muito gostoso, principalmente após o culto. Eu gosto de, após o culto, ter contato com as pessoas. É um momento em que a gente tem um feedback interessante, né? Do que aconteceu. E nós conversamos bastante ali fora com algumas pessoas, né? Estou vendo alguns dos rostos aqui. Foi muito gostoso ali trocar ideias. Eu gosto de trocar ideias com as pessoas. Qualquer oportunidade que nós tivermos, eu quero trocar ideias com você. Por sinal, só um detalhe, só me empresta essa caneta, por gentileza. Alguém tem uma outra caneta aí? Outra caneta? Só para exemplificar, ok? Temos aqui uma outra caneta. Imagina o seguinte, vem cá, por favor. Eu tenho uma caneta, ok? Imagina que eu digo Luiz, meu amigo Luiz Carlos. Digamos que eu bati um papo ali com o Luiz e falei, poxa Luiz, gostei de você, rapaz, queria deixar uma lembrança com você, mas eu pergunto, a coisa é a seguinte, trouxe essa caneta lá da Mongólia, ó. Trouxe essa caneta da Mongólia e tal, é o seguinte, gostei de você, vou te dar uma caneta. Tem a caneta do Luiz. Eu tinha quantas canetas? Pensando rápido, hein? Eu tinha quantas canetas? Uma. Luiz tinha quantas canetas? Uma. Eu dei a minha caneta para ele. Tem com quantas? Nenhuma. Ele ficou com quantas? Quem ganhou? Quem perdeu? Ok, agora vamos inverter. Digamos que o Luiz olha assim, poxa pastor, eu estou indo tão longe, quero te dar um presente, uma caneta de Vila Velha. Aí, beleza, né? Tá bom, só tem uma, tá bom. Ok, Luiz tinha quantas canetas? Eu tinha quantas canetas? Ele me deu a caneta, ficou com quantas? Eu fiquei com duas. Perdão, eu recebi a caneta, fiquei com quantas? Quem ganhou? Quem perdeu? Ok, agora imagine se ao invés de ficarmos neste nível material apenas, eu digo assim, Luiz, eu tenho uma ideia, eu tenho uma visão sobre um determinado assunto, digamos sobre missão. Eu tenho uma visão, eu tenho uma ideia sobre isso. E eu disse, fala, poxa, legal, eu também tenho uma ideia, eu também tenho uma visão, eu também tenho um conceito, eu também enxergo de uma maneira. Poxa, que legal, então vamos compartilhar. Eu digo minha ideia para ele e o Luiz diz a ideia dele para mim. Ok, quantas ideias eu tinha? Quantas ideias o Luiz tinha? Eu dei minha ideia para ele. Ele ficou com quantas? Duas. Ele deu a ideia dele para mim. Eu fiquei com quantas? Duas. Quem ganhou? Os dois. Quem perdeu? Ninguém. Vamos trocar ideias então? Porque dessa maneira todos ganham. Não é isso, Luiz? Obrigado, viu, pela participação. Eu queria convidar, inclusive, meus amigos e irmãos aqui que estão compondo a plataforma a ficarem à vontade. Eu acho que fica melhor para a gente manter um contato visual. É muito importante esse contato visual. Quando eu estou normalmente ali sentado, aguardando o momento da pregação, eu gosto, vocês não percebem, mas eu olhei provavelmente para o seu rosto. Eu venho passando assim, olha, de filho em filho, eu gosto de observar as pessoas e tentar imaginar, porque é impossível saber de fato quem é você em essência. Muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos tão bem quanto Deus nos conhece. E é por isso que Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos nesta manhã, amém? Deus sabe, e Ele é capaz de suprir infinitamente mais do que pedimos e pensamos todas as nossas necessidades. É isso que diz a palavra de Deus. E meu desejo nessa manhã é que isso aconteça na minha e na sua vida. Como já foi dito, nós estamos vindo de uma região bem distante do mundo, dos confins da terra, literalmente, que é a Mongólia. Hoje à tarde, aqui às 5 horas da tarde, logo após a reunião com o pastor anunciou aqui dos oficiais, todos estão convidados, porque nós iremos compartilhar de uma maneira mais detalhada, mais específica, as experiências que nós tivemos durante este primeiro ano de missão ali na Mongólia. Coisas assim impressionantes, né? Só para vocês terem ideia, agora na Mongólia, nesse momento, eles estão enfrentando temperaturas de 40 graus abaixo de zero. Para vocês terem uma ideia, quando faz -4, -5 graus, 5 graus negativos, normalmente eu olho assim o termômetro e digo, amor, vamos brincar no Kauai, porque hoje o tempo está muito bom. Para vocês terem uma ideia como as coisas funcionam lá. Se você chegar na Mongólia falando apenas inglês, saiba que você não fala nada, porque na Mongólia poucas pessoas falam inglês, então você não consegue pedir nenhuma água sequer. O desafio da língua
Vamos compartilhar umas coisas sobre as comidas exóticas que eles têm lá. Por exemplo, você teria coragem de tomar leite de égua? Eu já tomei algumas vezes, né? E se você não tomar, é como diz lá, Jesus falou para Pedro, né? Os mongóis falam para você, você não tem parte comigo. É uma maneira de aceitar a hospitalidade do povo mongol. Então hoje à tarde, não perca, vai ser algo realmente bem interessante, muitas surpresas nós iremos compartilhar aqui. Falando em compartilhar, hoje quase todo mundo está conectado com redes sociais, sim ou não? Sim ou não? A maioria, né? Principalmente os jovens, é claro. Meu filho, por exemplo, hoje a sociologia o classifica como nativo digital. As crianças que nasceram pós-advento da internet, né? Ali, 2000, 2005 ali em diante, alguns já classificam essa geração como uma geração de nativos digitais. Eu, por exemplo, não sou um nativo digital, eu sou um imigrante digital. Eu entrei no mundo, né, da tecnologia, mas o meu filho não. Engraçado, para essas crianças não há muita diferença entre o mundo virtual e o mundo real. É uma outra visão de mundo. Nós precisamos, inclusive, nos adaptar, nos contextualizar a esta geração, a esta nova geração. São desafios diferentes. Mas dentro de uma linguagem de internet, principalmente do Facebook, que é a rede social hoje, obviamente, é mais popular de todas, eu gosto de postar coisas, tenho muitos amigos no meu mundo, eu pensei no Facebook está lotado, porque quando eu era JA lá, imagine, né? O Facebook para mim era uma ferramenta de comunicação com a minha moçada. Então eu estava o tempo todo, eu estava no Facebook, o pessoal, pastor, está no Facebook, estou trabalhando, boa desculpa, né? Trabalhando e tal, mas de fato era uma maneira, era um feedback, eu conseguia entender o que estava acontecendo, né? Eu conseguia fazer diagnósticos realmente sobre a vida espiritual de muitos dos meus jovens. E claro que eu não ia expô-los em rede social, mas eu chamava em box, conversava, batia um papo, enfim, então sempre foi uma ferramenta muito interessante. E às vezes eu postava uma coisa, rapaz, e a galera curtia adoidado, não é aquele filme Curtindo a Vida Adoidado, mas curtia assim, de montão mesmo, e eu olhava, cara, postava um negócio de manhã, chegava de tarde, 300, 400 curtidas, e falava, poxa, a galera está curtindo de verdade. Mas sabe que para mim aquilo não era um termômetro. Pelo seguinte, quando eu curto de fato alguma coisa, quando eu realmente gosto de algo, eu não guardo só para mim. E no Facebook tem uma coisa interessante, porque você pode curtir, você pode comentar, dar um feedback ali para a pessoa, e você também pode o quê? Compartilhar. Então eu ficava muito mais feliz quando alguém compartilhava do que quando alguém curtia. Mas o fato é que o número de compartilhamentos, vence essa a sua experiência, é desproporcional, é muito menor do que o número de curtidas, sim ou não? Será que aquelas pessoas que curtiram realmente curtiram ou simplesmente marcaram ali ou não marcaram? É muito fácil curtir, muito fácil, chega lá e clica, mas compartilhar envolve um comprometimento. Você está endossando o que aquele indivíduo está dizendo ou está postando. Você está assinando embaixo. Você está dizendo, eu gostei tanto que eu não quero guardar só para mim. Eu quero que outros também vejam esse vídeo, essa imagem, esse texto. E é por isso que eu gosto dessa expressão. Não basta curtir, tem que compartilhar. E essa é uma grande verdade no que diz respeito ao Evangelho. Queridos, o que nós temos hoje, de maneira geral, são pessoas que curtem o Evangelho. São pessoas que professam a fé cristã, mas que de fato ficam apenas em um aspecto desta vida. Elas apenas curtem, elas vivem o Evangelho para si mesmas. Mas eu garanto a você que alguém que de fato experimentou o encontro pessoal com Deus, é impossível que essa pessoa se limite a um gesto tão simples quanto esse, diga, eu curto Deus, eu curto Jesus, eu curto o Evangelho. Se você realmente curte a mensagem de salvação, você irá compartilhar. Você irá compartilhar com outros. Isso é o que se chama igreja. Não apenas uma comunidade que vive para si, mas que vive para servir, para compartilhar. Nós iremos falar um pouco disto nesta manhã. Eu quero convidá-los
Primeiro, abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, apenas para nós pontuarmos algo importante. Mateus, capítulo 28. Vou pontuar algo aqui. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Se você já achou, ontem nós fizemos uma oração em mongol aqui, né? Mas hoje nós vamos orar em português. E vamos fazer então uma leitura da palavra para compreendermos qual a vontade de Deus e colocarmos em prática a sua vontade em nossas vidas. Vamos orar? Querido e amado Pai, nesta hora que abrimos a tua palavra, te pedimos a iluminação dos altos céus. O Senhor fale aos nossos corações profundamente, através do Espírito Santo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns estudiosos dizem que este texto das Sagradas Escrituras são a certidão de nascimento da igreja cristã. E é interessante porque existem outros teólogos que acreditam que a igreja cristã começou por ocasião do Pentecostes. E essa é a linha seguida por igrejas que se autodenominam igrejas pentecostais ou neopentecostais. Eles acreditam que a igreja de Cristo oficialmente começou com a descida do Espírito Santo. No entanto, teólogos mais conservadores enxergam nesta passagem o verdadeiro início da igreja cristã. Porque a igreja cristã só existe porque ela foi estabelecida por Cristo para um propósito. Sem este propósito não há razão de ser da igreja. E é por isso que eles apontam este texto como a certidão de nascimento da igreja de Cristo. Então vamos ler. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Normalmente esse texto é lido a partir do verso 19, mas o verso 18 ele é indispensável para a total compreensão da grande comissão, como conhecemos esta película bíblica. Diz assim: Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o quê? Até a consumação dos séculos. Esse texto geralmente tem sido distorcido por muitas pessoas. Este texto tem sido visto sob uma ótica equivocada por muitas pessoas, por muitas igrejas, inclusive por muitos pregadores. Mas eu gostaria de destacar alguns pontos deste texto antes de nós irmos para o segundo texto, que será o foco da nossa mensagem. Primeiro ponto, verso 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Interessante que antes de Jesus apresentar o propósito da igreja, antes de Jesus dizer: eu estou formando essa igreja, este povo, este grupo, esta congregação, para este propósito, Jesus ele falou sobre a sua autoridade. É interessante porque ele diz que a autoridade que ele tinha não era uma autoridade parcial, mas era toda a autoridade do céu e na terra. Isso nos mostra o seguinte: a abrangência de sua autoridade pode ser comparada à abrangência de sua missão. Jesus, ele nos deu uma missão de pregar, de fazer discípulos, de pregar o Evangelho em todo o mundo. Há um outro texto no outro Evangelho, para testemunho de todas as nações. Mas a Bíblia também nos diz que nós somos espetáculo aos anjos. Então, de certa forma, nós também testemunhamos aos céus a respeito do amor e do caráter de Deus. Portanto, a Bíblia diz: toda a autoridade que foi dada no céu e na terra. A abrangência da autoridade de Cristo pode ser comparada à abrangência da sua missão. E é por isso que nós não podemos nos limitar apenas à nossa congregação local.
É por isso que nós não nos limitamos, como igreja, a nossa associação, a nossa união, a nossa divisão. A visão da igreja adventista é de uma igreja mundial e unidade de propósito. A autoridade de Cristo, a abrangência da autoridade de Cristo pode ser comparada à abrangência de sua missão. E falando em missão, a minha pergunta, a partir aqui do verso 19 é: afinal de contas, qual é a nossa missão? Qual é a missão da igreja? De forma direta, o texto aqui diz: ide. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem que a ordem é ir. E muitos usam, inclusive, isso para motivar ações missionárias. Olha, temos que ir. A ordem é ir. Mas quando você vai para o texto bíblico original, o texto grego do Novo Testamento, só existe um único verbo neste verso que está no imperativo, que em grego é o imperativo auristo. Ou seja, é uma ordem completa, plena. Tem 4 verbos neste texto: o verbo ir, o verbo fazer, o verbo batizar e o verbo ensinar. Versos 19 e 20. Confiram aí. Ir, fazer, batizar e ensinar. 4 verbos. Dos 4 verbos, 3 estão no que seria, no grego é diferente, mas para nós seria uma espécie de gerúndio. E apenas um dos versos é o imperativo. Portanto, gramaticalmente falando, este texto tem apenas uma ordem. Há apenas um imperativo. E a partir daí nós podemos ter a certeza qual é a nossa missão. E eu digo a vocês que o verbo do imperativo não é o verbo ir. O único verbo que está no imperativo é o verbo fazer. A expressão fazer discípulos em grego é uma expressão única. Matheteusate. Faça discípulos. Em outras palavras, discipulai. Este é o verbo que está no imperativo. Resumindo, a ordem de Cristo para os discípulos, o imperativo da missão. Quando alguém te perguntar qual é a missão da igreja, a missão é fazer discípulos. Como? Aí está, indo, batizando e ensinando. Entende? Este é o método: indo, batizando e ensinando. Mas a ordem de Cristo é fazer discípulos, se multiplicar em outras pessoas, compartilhar as ideias, mas não a ideia humana, não a minha ideia, não a minha filosofia, compartilhar a visão do reino, compartilhar a mensagem, as boas novas de salvação. É uma rede de compartilhamento e de acompanhamento, porque não se faz um discípulo no momento em que ele desce as águas batismais. Na realidade, ele está iniciando o seu processo ainda. É o primeiro passo que ele dá no reino, é o batismo. E a partir dali, ele precisa continuar sendo, segundo a Bíblia, o quê? Ensinado em todas as coisas. Outro ponto interessante desse texto, no verso 20, é que normalmente nós dizemos: Ele estará conosco, Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, sim ou não? Mas esta promessa está sendo dada em um contexto, no contexto de quem está inserido na missão. A promessa da presença constante de Cristo é para aqueles que aceitaram o chamado do discipulado, para fazer, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, Jesus está prometendo a sua presença não apenas para aqueles que curtem ser cristão, mas para aqueles que estão compartilhando aquilo que receberam. É interessante que Jesus ele apresenta uma visão de igreja um pouco diferente do que normalmente nós enxergamos por aí. Hoje em dia, infelizmente, você vê que o conceito que as pessoas lá de fora, não estou falando muito daqui, lá de fora, tem da igreja é de um grupo isolado, é de um grupo
alienado, é de um grupo crítico, intolerante. Pergunte para as pessoas. Eu tenho um vídeo que um cidadão fez, ele ia perguntando para pessoas diversas na rua: o que é a igreja para você? Você já vê os conceitos das pessoas: é um comércio, é uma forma de alienar mentes. Essa é a expressão das pessoas. Essa é a imagem da igreja cristã de hoje. Porque muitas pessoas não estão vivendo na prática a verdadeira missão: fazer discípulos. Mas, queridos, como começa o processo de missão? É isso que eu quero convidar vocês agora a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. E aqui fala sobre a escolha dos 12 apóstolos. Marcos 3, a partir do verso 13. Marcos 3, a partir do verso 13. Quando hoje nós falamos de igreja, essa expressão igreja, na mente da maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que tem uma cultura tradicionalmente católica romana, eu venho de uma família tradicional católica. O sonho de minha avó era que eu fosse padre. Quando eu era criança, eu queria ser padre. Interessante. Eu sentia uma vocação religiosa desde cedo, 7, 8 anos. Eu queria servir a Deus, e a realidade espiritual que eu conhecia era da igreja católica. Só que quando eu descobri que padre não podia namorar, eu pulei fora. Então minha esposa hoje ia ser a mulher do padre, já pensou? Que coisa. Mas o fato é que essa visão católica, essa cultura católica, permeia o inconsciente coletivo do brasileiro. Então, quando nós falamos sobre igreja, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é um lugar, é um templo, é um espaço físico. Quando na realidade o termo igreja na Bíblia nada tem que ver com um lugar, com um espaço. Tanto é que a palavra igreja e templo são duas palavras distintas em português e também nas línguas bíblicas. Então, o termo igreja, ele tem que ver não com um lugar, mas com pessoas. A palavra igreja, em grego, eclésia ou eclesia, significa aqueles que foram chamados para fora, ou assembleia dos que foram chamados para fora. E isso é muito importante, assim, chamados para fora. Para fora do quê? Vamos tentar encontrar algumas dessas respostas aqui no texto bíblico. Marcos capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: depois subiu Jesus ao monte e chamou, olha, chamados, porque tudo começa assim começa a igreja, com pessoas chamadas, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Assim começou a igreja cristã, e a exercer a autoridade de expelir demônios, e em seguida a lista dos 12 apóstolos. Primeiro ponto, a Bíblia diz que Jesus chamou os que ele mesmo quis. Normalmente a gente ouve muito essa expressão chamado relacionado a pastores, não é assim? Olha, o pastor Enio foi chamado para o distrito, é Ibis ou Ataíde o nome do distrito? Ibis. Foi chamado para o distrito do Ibis. O pastor fulano foi chamado para a União Leste Brasileira, enfim, chamado. Mas na realidade, o chamado vai muito além de um conceito institucional dentro do ministério. Todos os que professam a fé cristã foram chamados por Deus. É impossível fazer parte da igreja sem ter recebido um chamado. Não existe essa de se convidar, entende? Todos estão respondendo a um chamado. Não haveria igreja cristã se antes Jesus não os chamasse. E a Bíblia diz que ele chamou os que ele mesmo quis. Jesus, ele chama você individualmente porque ele quer você. Ele quer você. Você individualmente, não um número a ser acrescentado
aceitado na nova congregação. Ele quer você, Ele sabe o seu nome, você faz parte da lista dos chamados de Deus. Assim como a Bíblia registra os 12 primeiros, esta lista não termina, ela continua. E você que hoje faz parte da igreja de Deus, você está nessa lista de chamados, amém? Amém. Chamou os que Ele mesmo quis. Você está no coração de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus nos chamou para uma tarefa, com um propósito. Não nos chamou para viverem a comunidade em si mesmos, de uma forma egoísta, como se fosse um grupo de monges isolados num monastério, buscando a iluminação espiritual. Isso é muito comum na Mongólia, não? Verso 14 diz: então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. De acordo com esse texto, qual era a primeira tarefa daqueles que foram chamados por Jesus? Qual é? Pregar? Leia o texto. Leia o texto. Então, designou 12, primeiro para o quê? Para estarem com ele. E só então vem e para os enviar a pregar. Interessante que Jesus colocou uma ordem de prioridades aqui. E nós falamos ontem sobre prioridades. A primeira tarefa de um discípulo de Cristo não é pregar. Que coisa, não parece estranho. A primeira tarefa de um discípulo de Cristo não é ter estudos bíblicos. A primeira tarefa de um discípulo de Cristo não é guardar os mandamentos. A primeira tarefa de um discípulo de Cristo, de acordo com esse texto, de acordo com o texto que nós vimos ontem, é estar com Ele. É impossível ser discípulo de um mestre se você não passa tempo com Ele. E é por isso, queridos, que a missão, ela começa no seu momento de comunhão. Parecem duas coisas distintas, né? Comunhão e missão. Quando na realidade elas estão unidas. A missão começa no momento da comunhão. Jesus nos chamou primeiramente para estarem com Ele, passar tempo com eles. Aqueles homens caminhavam com Jesus, estavam na praia com Jesus, pescavam com Jesus, iam ao templo com Jesus, comiam com Jesus, dormiam nos mesmos lugares com Jesus, iam ao jardim com Jesus. Aqueles homens estavam com eles. Isso em essência é ser um discípulo, seguir os passos de um mestre. E quanto mais tempo você está com alguém, mais você se parece com ele. Quantos são casados aqui? Casados? Isto é ou não é uma verdade no casamento? É impressionante. Várias pessoas já me disseram: mas rapaz, vocês são tão parecidos. Não estou falando agora fisicamente, que alguns casais acabam até começando a se parecer fisicamente, né? Mas o jeito de falar, né? Às vezes, diversas vezes, eu vou falando alguma coisa e minha esposa fala na mesma hora, a mesma sentença, a frase, na hora, assim, pá! Uma reação de alguma coisa que a gente viu, pá! Quer dizer, parece que está na mesma frequência, né? Por quê? Porque o grau de intimidade, como diz a Bíblia, torna os dois como se fossem um. E era esse o nível de intimidade que Jesus deseja com seus discípulos. Eu os chamo para que primeiro, antes de tudo, vocês estejam comigo. Missão tem que ver com se encontrar com Jesus diariamente. É impossível eu compartilhar o que eu não tenho, o que eu não vivo. E um dos maiores entraves para a pregação do Evangelho hoje na sociedade pós-moderna, sabe o que é? A falta de coerência entre o discurso e a prática. A sociedade pós-moderna, ela não aceita a hipocrisia. E as pessoas percebem isso na nossa vida, uma incoerência.
principalmente os jovens buscam coerência, uma vida coerente. É interessante que Jesus discutiu muito com os fariseus. Os fariseus foram um grupo religioso que Jesus mais travou diálogos ali, inclusive alguns bem acalorados. Mas o fato é que tanto os fariseus respeitavam Jesus, porque senão eles nem conversariam com Jesus como eles faziam com os demais, eles se isolavam os demais, mas eles conversavam com Jesus em público, inclusive, quanto o próprio Jesus também, de uma certa maneira, interessante, concordava em muito com os fariseus, porque tem um texto muito interessante que Jesus diz assim: os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Não é assim? Aí ele diz assim, ó, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Jesus concordou com a pregação deles, com a doutrina deles. Eles acreditavam em muitas coisas que Jesus pregava. Na ressurreição, os saduceus não, que não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em dízimos e ofertas, eles guardavam o sábado. Jesus discutia com eles sobre a maneira, por exemplo, que eles guardavam o sábado, o espírito verdadeiro do sábado. Mas Jesus em nenhum momento discordou do fato que eles guardaram o sábado. Fala o que é certo, mas vive de forma errada. Incoerência entre o discurso e a prática. E é impossível não viver uma vida incoerente na vida cristã se nós não entendermos que a nossa primeira tarefa como discípulos é estar com Jesus. Queridos, nós oramos muito pouco. Nós somos até bons de estudar a Bíblia, nós somos bons da estudo bíblico, nós oramos muito pouco. Queridos, compararmos a vida de oração de Jesus é algo constrangedor. Jesus passava constantemente noites em oração. Quantas noites nós já passamos em oração? Eu não digo orando só por nós, orando pelos outros, orando em prol dos nossos amigos, nossos familiares, se compadecendo deles, com o coração ardendo de amor pelas pessoas. Quantos de nós já sentimos isso, esse peso de responsabilidade para passar uma noite orando por alguém? Certa vez alguém perguntou para um indivíduo: se você tivesse 4 horas para cortar uma árvore com um machado, qual seria a sua estratégia? Ele disse: eu passaria 3 horas afiando o machado. Você entende? Afiar o machado é isso, é parar para estar com Jesus, é dedicar tempo a esses momentos de comunhão, a oração. Martinho Lutero era conhecido por ter uma grande vida de oração, além de ser um teólogo obviamente absurdo. Ele que deu início ali à reforma protestante, de forma mais grandiosa. Houveram outros que precederam também, claro, pensadores, mas ele liderou e ele que levantou a bandeira da justificação pela fé como nenhum outro. No entanto, Martinho Lutero, que era um homem muito ocupado, ele tinha um hábito de orar cerca de 2 horas por dia. E certa vez chegaram para Lutero e disseram: puxa, hoje o seu dia vai ser muito atarefado, né? E ele disse: olha, hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou poder orar 2 horas hoje. Eu vou ter que orar 3 horas, porque eu estou muito ocupado. Você entende? A maioria de nós diz o quê? Não, hoje eu estou muito ocupado, então hoje não dá para fazer um culto, não dá para ler a Bíblia. Eu vou ler um versículo. Lutero não. Eu oro todos os dias 2 horas, disse ele, mas hoje eu estou tão ocupado, tenho tanta coisa para fazer que vou ter que orar 3. Você percebe a visão? Estar com Jesus é prioridade para a missão. Sem estar com Jesus, você não tem parte com Ele. Você está pregando a si mesmo, mas não pregando a mensagem do Mestre. Eu gostaria de convidá-lo agora a ler o que está escrito no Evangelho de João. E esse texto me interessa bastante. João capítulo 12. João 12, a partir do verso 20. Ainda falando sobre oração, mas quando vocês abrem, interessante, Jesus, enquanto estava no Getsemane, enquanto estava orando, ele pediu que os discípulos orassem com ele. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Vocês lembram qual foi a pergunta de Jesus para os discípulos? Mas vocês não conseguem vigiar e orar comigo nem sequer quanto?
1 hora. Quer dizer, ele colocou aquilo como se fosse o mínimo. Vocês não conseguem orar e vigiar comigo nem sequer 1 hora, como se fosse assim. É tão pouco. Pelo menos para mim, eu reconheço 1 hora de oração. Se nós tivermos 1 hora de oração diária, queridos, proezas serão realizadas no nome de Jesus através dessa igreja. Se eu e você compreendermos de fato que a nossa primeira tarefa é estar com Jesus, é dedicar tempo para se familiarizar com Cristo. Em Cristo, através da comunhão com Cristo, nós faremos proezas. Faremos proezas. Não é à toa que Jesus chama o João, o conhecido João, como o discípulo amado, o discípulo do amor, porque foi aquele que mais se aproximou de Cristo, foi aquele que mais se abriu, foi aquele que mais conseguiu absorver do caráter e da personalidade amada do Mestre, porque ele passava tempo com Cristo. Lembra-se de Marta e Maria? Marta tarefada, correndo de um lado para o outro. Senhor, não te preocupas, não te importa se a minha irmã fique aí enquanto eu estou aqui tão atarefada? E Maria diz a Bíblia que estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Salvador, deliciando-se naquilo como um banquete espiritual. Jesus olhou para ela e falou: Marta, andas preocupada com muitas coisas. No entanto, apenas uma só é necessária. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Estar com Jesus. Estar com Jesus. Mas o fato, queridos, é que no Evangelho de João, capítulo 12, há uma história que intriga. Diz assim, João capítulo 12, verso 20 em diante: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, pessoas que não eram da congregação de Israel, eram gentios. Em outras palavras, pessoas que não eram membros da igreja, pessoas que eram de fora. Interessante, né? Havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram. Olha a pergunta que esses homens fizeram: Senhor, queremos o quê? Queremos ver Jesus. Provavelmente eles já tinham o quê? Ouvido de Jesus através dos discípulos, e provavelmente eles já tinham, quem sabe, não temos a certeza, mas talvez eles já tenham ouvido Jesus pregar. Mas a pergunta deles é específica, é direta, não abre margem para dúvida do que eles queriam. Nós queremos ver Jesus. Bem, se nós queremos que as pessoas tenham um encontro com Deus, e agora eu não estou falando da igreja, estou falando dos gregos, eu estou falando de quem ainda não faz parte deste rebanho, e a Bíblia diz, Jesus diz: eu tenho muitas ovelhas que ainda não estão neste aprisco, são ovelhas de Cristo, eles fazem parte da igreja invisível de Deus, são pessoas que estão em todas as denominações religiosas, inclusive fora de denominações religiosas. E eu não estou falando apenas aqui de igrejas cristãs, eu estou falando de pessoas do budismo, estou falando de pessoas do espiritismo, estou falando de pessoas da religião de matriz africana, estou falando de ateus, estou falando de pessoas que Cristo conhece e diz: eu tenho outras ovelhas que estão espalhadas, a mim me convém conduzi-las. Elas fazem parte da igreja invisível de Deus. Mas a minha pergunta é: como nós atenderemos o pedido dessas pessoas? Porque naquela época foi fácil para Filipe. Jesus estava lá, presente, o Verbo encarnado. Filipe simplesmente procurou André, os dois ali fizeram arranjos para que aqueles homens se encontrassem com Jesus e vissem Jesus. Mas a minha pergunta é: e se alguém hoje lhe fizer esse mesmo pedido? Olha, eu gostaria de ver a Jesus. Jesus não está em carne entre nós. Ele enviou o Espírito Santo. Jesus não está em carne. Como nós atenderíamos esse pedido de Cristo para que as pessoas de fato vissem Jesus e se sentissem na presença dele e recebessem dessa sua influência de forma concreta, não de maneira abstrata, muito teológica, muito não palpável,
Jesus ele gostava de coisas palpáveis, não é à toa. E chama a atenção aquela história quando ele cura o leproso. Ele poderia só ter dito: quero, seja limpo, mas a Bíblia diz que ele estendeu a mão e tocou, para que aquele homem o sentisse, né? Para que aquele homem fosse restituído a sua dignidade, para que ele se sentisse mais uma vez aceito de fato. Foi um toque muito humano aquele. A palavra foi quem o curou, o toque foi humano. Mas o fato, queridos, é que hoje em dia as pessoas também querem ver a Jesus. E eu tenho aqui comigo, eu gostaria que se alguém pudesse me ajudar aqui com o microfone, por gentileza, só para segurar enquanto eu mostro o que eu tenho aqui comigo. É uma visão assim, aterradora, tá? Se preparem para que vocês vejam, vão ver. Quem sabe pode ter alguma reação adversa. Eu tirei uma selfie ali enquanto eu estava sentado, viu? Então, ok? Ficaram chocados? Aqui está o meu. Eu tirei uma selfie ali agora, pouco instante antes de levantar para pregar. Aqui está quentinho. Minha pergunta é: quantas pessoas olham para mim? Sou um líder religioso, sou um pastor. Antes de tudo, sou um discípulo de Cristo. Professo isto, né? Sou um cristão, sou um discípulo de Cristo. O que as pessoas veem quando elas olham para mim? Um cara careca, porque você sabe que careca é referência, né? Ali, aonde? Ali, rapaz. Aonde? Ali do lado daquele careca. Tem um monte de outra referência, careca e gordinho. Aí diz que o pastor tem que escolher entre a careca pastoral e a barriga pastoral. Você já escolheu, pastor Paulo? Teve o mesmo tiro, né? O pastor Henrique também escolheu, né? Por aqui, né? Quando prende nossa piada. Mas olha, o que as pessoas veem, né? Tem simplesmente. Olha, você sabe que o termo pastor hoje aí fora é quase sinônimo de ladrão. Tem alguns lugares que eu vou, que quando a pessoa me pergunta qual a sua profissão, eu faço questão de dizer pastor adventista. E eu sei que existem pastores honestos em outras denominações também. Mas infelizmente o conceito que as pessoas têm é terrível. E a igreja adventista ainda goza de uma boa credibilidade e respeito da sociedade com uma série de ações, do ponto de vista social, a educação, a parte de saúde, enfim. Então, de certa forma, as pessoas respeitam. Eu faço questão, pastor adventista. Se você disser só pastor, as pessoas escondem a bolsa. É uma coisa extremamente, a gente ri para não chorar, é trágico, de fato. Trágico. O inimigo, ele inspirou isso, né? Outro dia uma menina me perguntou no YouTube. Eu tenho um blog, né, que eu falo lá da experiência na Mongólia, e eu posto alguns vídeos no blog que linkam ao meu canal do YouTube. E aí a pessoa perguntou assim no YouTube: pastor, qual é a sua profissão? Eu disse: eu sou pastor. Não, estou perguntando o que é que o senhor faz para ganhar dinheiro. E eu disse: não, eu sou pastor de tempo integral. Eu vivo do Evangelho, a minha família é mantida pela igreja. Eu sou dedicado 100% à obra, não tenho uma outra atividade para me dividir. Como a Bíblia diz, que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, enfim, aqueles exemplos do boi que está arando, enfim. E ela: eu sabia, todos vocês são iguais, querem explorar as pessoas, querem ser. Entende? Essa é a visão que as pessoas têm. Então, quando alguém olha para mim, o que ela vê, né? O que ela vê? Eu gostaria de convidá-los aqui a começar a olhar uma coisa bem estranha que está acontecendo agora. A foto já era estranha, mas eu disse aí que eu escolhi a careca pastoral, mas o fato é que algo diferente está acontecendo aqui, ó. Perceberam aí, não? Vou tentar melhorar aqui. Ok. Perceberam alguma mudança aí, não? Estão notando? Teve mudança, não? É interessante quando nós começamos a nos encontrar com Deus, ter uma comunhão com Deus, quando nós aceitamos o chamado para estar com Jesus, coisas estranhas começam a acontecer e as pessoas notam. As pessoas olham: mas você está diferente. Tem alguma coisa diferente com você. Uma coisa que as pessoas notam. Porque Deus, ele não melhora vidas, Deus, ele transforma vidas. Deixa eu mudar mais um pouquinho aqui. Quem sabe vai melhorar aqui, né? Entendeu? Olha aí. Vou aumentar o negócio aqui, tirar essa gravata. Ok, olha aí como mudou. Já está mais diferente, né? Quando as pessoas olham para você, o que é que elas veem? O que elas veem? A fulana é evangélico, ponto. É alguém irrelevante na sociedade, na comunidade, é alguém
pouquinho de vez aqui. Houve mudança, sim ou não? Não. Houve transformação completa. Não sou mais eu. Vocês lembram alguém na Bíblia que disse isso? Um cidadão chamado Paulo, ele disse algo parecido, né? Já não sou mais eu quem vive, mas quem? Mas Cristo vive. Isso é ser um discípulo de Jesus. Estar com Jesus ao ponto de ser transformado por Ele. Vida cristã é um crescimento constante. A Bíblia fala isso, crescer em Cristo. Altura, largura, comprimento, profundidade. Crescer em Cristo. Queridos, quero dizer uma grande verdade nessa manhã para concluir com essa imagem. As pessoas, o que eu vou dizer aqui é forte, sabe? Mas eu vou falar sobre a perspectiva de alguém que não cresceu numa família adventista. De alguém que entende o que as pessoas lá de fora pensam a respeito de nós. As pessoas, estou falando no contexto de Brasil, porque na Mongólia, eu vou contar isso um pouco atrás. Você fala Jesus e as pessoas perguntam quem? Mas aqui no Brasil não. O pessoal pode não ter nenhuma religião, nada, mas ela conhece. Será que alguém aqui no Brasil não ouviu o nome de Jesus? Claro que ouviu. Será que alguém nunca ouviu o texto bíblico? Claro que ouviu. Teoricamente, essas pessoas são evangelizadas, teoricamente, elas conhecem o básico que seja. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: as pessoas estão cansadas de ouvirem falar de Jesus. É muita gente falando de Jesus para elas. Chega Jesus te ama, aí vem outro que vai escrever folheto, aí vem a gente dar um livro. Todas essas ações são necessárias, são importantes, mas existe uma que é vital, existe uma que é essencial. As pessoas, elas estão cansadas de ouvirem apenas ouvirem falar de Jesus. Digo mais, as pessoas não querem apenas ouvir falar de Jesus. E digo mais, as pessoas não precisam apenas ouvir falar de Jesus. Sabe o que é que as pessoas realmente querem? Sabe o que é que as pessoas realmente precisam? As pessoas querem ver Jesus em nós. É isso que elas querem, é isso que elas precisam, e é isso que nós precisamos ser. Elas querem ver Jesus em nós. A única maneira de nós atendermos o pedido dos gregos de ver Jesus é se nós estivermos com Jesus de tal maneira, em tamanha intimidade, se nós estivermos com um encontro com Deus constante ao ponto das pessoas olharem para nós e reconhecerem em nós verdadeiros discípulos de Cristo. E elas nos reconhecerão não pelas nossas palavras apenas, mas sobretudo pela nossa vida. A nossa vida grita mais alto do que as nossas palavras. Ver Jesus. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Um corpo, ele tem que ser o quê? Visível e palpável. Nós somos o corpo, e as pessoas verão a Jesus através de mim e de você. Nós somos cartas vivas, queridos. Essa é uma grande responsabilidade, mas nunca se esqueça: é impossível pregar o Evangelho se nós antes não nos submetermos a estarmos com o nosso Mestre Jesus. Eu quero te convidar nesta manhã a fazer mais uma vez, a renovar esse compromisso, a tomar essa decisão de aceitar o chamado de Deus para você. Deus te faz um chamado primeiro para estar com Ele, depois para te enviar a pregar. O pastor, ele recebe uma ordenação, né? Ordenação ao ministério. Sabe qual é o momento da sua ordenação? O momento que você é batizado. Naquele momento você está sendo ordenado para a missão. Você está sendo ungido para a missão, ordenado para a missão, para ser usado por Deus através dos dons que o Espírito Santo te concede. Nós temos uma diversidade de dons aqui. Deus, ele ama a diversidade. Deus não trabalha de forma padronizada. Deus ama a diversidade. Mas antes da unção para a missão, nós precisamos da unção da comunhão com Cristo. Sem Ele, nós nada podemos fazer. E é por isso que não basta estar com Jesus, é preciso estar bem junto a Ele.
Eu quero te convidar, se esse for o seu desejo, para ficar em pé e a cantar junto comigo, junto com os nossos queridos aqui, a música, o hino, bem junto a Cristo. Jesus te faz esse chamado hoje. Não se esqueça, as pessoas não querem apenas ouvir falar de Jesus, as pessoas querem ver Jesus em nós, em mim, em você, em nossa igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos fez um chamado para fazermos discípulos. Esta é a nossa missão. Mas é impossível fazermos discípulos se antes nós mesmos não formos discípulos. E é por isso, Senhor, que o chamado implica, primeiramente, em estar com o Senhor. O Senhor chamou os que o Senhor mesmo quis, os 12 primeiros discípulos da tua igreja que formaram o teu corpo nessa terra. E a primeira tarefa que o Senhor concedeu a eles foi de estar contigo, de passar tempo contigo, de absorver de ti, Senhor, não apenas conceitos teóricos, mas uma experiência vívida, real, transformadora, através da comunhão com o Senhor. É isso que nós precisamos, Senhor. Não uma experiência superficial, pálida, teórica. O que nós precisamos é de uma experiência real e vívida com o Senhor. Nós precisamos, Senhor, nos aquedar aos teus pés,
passar tempo de qualidade com o Senhor, ouvindo a tua voz através da tua palavra, entrando em comunhão íntima contigo através da oração, Senhor, horas sagradas de comunhão, doces horas de oração. Senhor, nos ajuda a aprender de Ti diariamente, a crescer em Ti, a priorizar este encontro diário com o Senhor. E assim, cheios do Teu Espírito, transbordando o Teu amor, as pessoas não apenas ouvirão a nossa voz, mas elas verão a Ti através das nossas vidas. As pessoas, muitas delas que hoje estão cansadas de palavras vazias, destituídas de coerência entre a teoria e a prática. As pessoas estão cansadas de apenas ouvirem falar de Jesus como algo abstrato. As pessoas querem ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver o poder transformador do Evangelho revelado através da tua igreja, do teu corpo, não apenas do corpo de ministros ordenados ao ministério pastoral, mas através do corpo de ministros que aqui estão. Todos nós fomos chamados para o ministério, mas para diferentes ministérios. No entanto, para uma só missão: fazermos discípulos. Nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática os dons espirituais que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajude de fato, Senhor, a nos tornarmos uma igreja relevante na nossa comunidade, na nossa sociedade. E isso só conseguiremos quando estivermos completamente ligados a Ti, a videira verdadeira. Sem Ti, nada podemos fazer, mas em Ti, tudo podemos, porque é o Senhor quem nos fortalece. Que a Tua graça e a Tua paz seja sobre o Teu povo durante todo este dia, e continue conosco, Senhor, com as nossas famílias que aqui estão, com cada amigo, com cada ovelha Tua que nesta manhã ouviu a Tua voz e está disposta a seguir os Teus passos. Guarda-nos do mal, te pedimos em nome de Jesus. Queridos, nós daremos continuidade aqui na programação da Escola Sabatina. Eu terei que me retirar, não poderei cumprimentá-los como de costume nós fazemos, porque hoje nós vamos inverter a ordem do culto da Escola Sabatina, porque daqui eu estou indo para uma outra igreja agora, para uma outra programação. Então desde já eu deixo aqui meu carinho, meu abraço fraternal para cada um de vocês e um convite para que à tarde você retorne, e assim poderemos passar um pouco mais tempo, poderemos ter mais tempo de dialogar, perguntas, troca de ideias. À tarde vai ser algo bem interessante aqui, bem interativo. Então esteja aqui conosco, após a reunião, o pastor convidou os oficiais, a partir das 5 horas da tarde, você é nosso convidado para ouvir mais sobre a missão de Deus ali na Montanha. Deus nos abençoe.